de Moisés, porque foi um grande líder que nós temos na Bíblia Sagrada. Esse homem, ele foi separado para libertar o povo do Senhor do Egito. Isso é verdade, Deus. Ele foi consagrado para conduzir o povo até a terra prometida. Só que quando nós olhamos a sua trajetória, nós vamos perceber que aconteceu alguns impasses na caminhada de Moisés. E isso que aconteceu proibiu Moisés de entrar na terra prometida. E quando nós vamos observar essa verdade, nós vamos entender, por mais que Moisés foi um grande homem, foi um grande líder, para Deus o que vale é a sua honra, para Deus o que vale é a sua palavra. Nós aprendemos que por mais que possamos fazer coisas grandes na presença do Senhor, mas se nós desonrarmos o Senhor, o que prevalece ainda é a sua palavra. Aleluia. Quando nós falamos de Moisés, nós nos espelhamos porque ele foi um grande homem de Deus, um homem que teve a incumbência de transmitir mais de 2 milhões de pessoas do Egito para uma terra que Deus havia prometido. Só que Moisés, em um percurso da história, ele vai ficar irritado, ele vai ficar irado por causa do povo, por causa da pressão do povo, querendo água, querendo tomar água. Só que o texto diz que Moisés, ele vai questionar o Senhor, o que ele deveria fazer naquele momento. E a ordem que Deus havia dado para Moisés é para que ele falasse com a rocha, e a rocha então daria água para aquele povo beber. Mas Moisés estava furioso, estava irado por causa do povo. Ele desobedece a ordem do Senhor, que era falar com a rocha. Moisés, ele vai bater na rocha, e a rocha então vai dar água. Quando Moisés pratica essa atitude, ele estava desonrando ao Senhor perante a congregação. Jesus. Se tem uma coisa que Deus, ele zela, é pela sua palavra. Aleluia. E quando Moisés, ele desonra ao Senhor perante a congregação, ali Deus sentenciou para Moisés que ele não pisaria na terra prometida. Jesus. Observa que Moisés foi um grande homem, mas por causa de uma desonra a Deus que ele praticou, foi o suficiente para Deus não permitir Moisés entrar na terra prometida. Moisés, ele introduziu, ele tirou o povo do Egito, mas não teve a oportunidade de presenciar ou de pisar nas terras prometidas que Deus havia concedido ao seu povo, por causa de uma atitude que ele tomou perante o povo. E quando Moisés pratica essa atitude, Deus então vai sentenciar, decretar Moisés que ele e aquele povo não pisaria na terra prometida. E quando nós olhamos para esse texto, nós lemos um texto do capítulo 27, o que antecede o texto que nós lemos é uma história muito linda, é uma história que beneficiou as mulheres nos dias de hoje. Quando os homens morriam, tinha propriedades, não tinha filho varão, então o irmão mais próximo possuía a herança daquele homem. Só que algumas mulheres, elas vão reivindicar essa ordem, elas vão reivindicar essa atitude, e vai dizer: não, nós precisamos herdar aquilo que é do nosso pai. Eu sei que quem herda é os varões, mas eu quero que vocês analisem a causa para ver se de fato isso não está errado. Porque se meu pai tem propriedade, ele tem filhas, por mais que nós não façamos parte daquilo que é de direito, mas eu não posso deixar a mão banana aquilo que meu pai conquistou. Moisés, ele vai consultar o Senhor, porque um bom líder, antes de tomar qualquer atitude, ele consulta ao Senhor para depois. Glória a Deus. Moisés poderia muito bem agir com a razão ou com a emoção. Não, o decreto é esse: só filho varão herdaria. Mas Moisés, ele vai até a Deus e pergunta qual era a opinião de Deus a respeito do assunto que foi lhe proposto. E Deus então afirma para Moisés que elas são dignas de receber a herança, porque ela também faz parte daquela herança. E quando nós vamos olhando essa verdade, nós vamos perceber que as mulheres foram beneficiadas
por causa dessa atitude. Mas o assunto que nós iremos ler aqui, e que o tema que foi proposto a mim, foi que Deus procura um homem. Aleluia. E quando nós olhamos para essa verdade, nós vamos entender que a procura de Deus, ela tem algumas exigências. Deus tem algumas qualificações nas suas escolhas. Deus poderia muito bem instituir qualquer pessoa para conduzir o seu povo, mas o nosso Deus, ele não escolhe qualquer um, até porque aquilo que vai ser liderado não é qualquer pessoa, não é qualquer povo. É por isso que às vezes eu me preocupo com um posicionamento de algumas lideranças, porque na visão deles, eles estão liderando um rebanho qualquer pessoa, qualquer ovelha. Não, os líderes estão rebanhando um rebanho que não é dele, mas que é do Senhor. Pode ser pequeno, mas é do Senhor. Pode até dar trabalho, não tem problema, mas é de Deus. Deus lhe confiou, Deus lhe consagrou para que você conduzisse esse povo. E eu falo isso, irmão, com um grande temor e temor, para que nós possamos entender a valorizar o cuidado que Deus tem com as suas ovelhas. Nós precisamos aprender que por mais que algumas ovelhas tenham dificuldade na liderança, nós precisamos entender que elas não são minhas, ela é do Senhor. Então é por isso que, se Deus te confiou a liderança sobre ela, faça com excelência. Faça com excelência. E o que Deus procurava naquele momento era alguém que tinha capacidade. Anuncia para Moisés que ele iria